Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos focar a atenção em uma funcionalidade específica da nossa aplicação. Nós já vimos como, através da função exibir tabela classificação, passando a letra dos grupos, fazer a exibição das tabelas do grupo A, B, C, D de forma atualizada, bastando evocar a função e passar a letra do grupo. Porém, a gente não criou aqui na interface nenhum recurso para passar para o usuário a responsabilidade de escolher qual grupo tem que ser exibido em tela. Então nós vamos ver uma solução para isso. Nós vamos criar uma caixa de seleção aqui no nosso HTML com as letras dos grupos A, B, C, D até o último grupo que é o H e fazer a manipulação dele utilizando o JavaScript. Para isso, lá no nosso arquivo index.html, abaixo do nossa tag H2, que é do nosso grupo, e acima da nossa tabela, eu vou criar basicamente o seguinte. Eu vou criar uma divisória só para poder acomodar esse conteúdo. Como a gente vai colocar um conteúdo que corresponde a um formulário, eu vou definir que essa minha divisória vai ter uma classe chamada formulário, que aqui dentro eu vou ter um formulário. Vou usar uma tag form, vou teclar Enter. Não preciso passar o action aqui, eu posso deixar em branco, não preciso definir o método, só para poder manter um padrão de que ao usar um elemento de formulário, eu tenho que trabalhar com a tag de formulário. Daí eu vou definir o seguinte, eu vou colocar aqui um rótulo, um label, com a seguinte inscrição: selecione o grupo, ou selecione a letra do grupo. Acredito que fica bem interessante, vou dar só um espacinho aqui. Abaixo do label eu vou criar um select. Vou dar aqui um enter. Esse nosso select, ele vai ser uma caixa de seleção que vai ter as letras dos grupos. Então o name pode ser letras dos grupos, no plural, o name. O ID pode ser a mesma coisa e eu posso definir uma class também, com o mesmo nome, letras dos grupos. Isso, o nosso select. Aqui no atributo for do label, a gente tem que colocar o ID. Como ID, class, é tudo a mesma coisa, então eu vou colocar aqui dentro. Eu já copiei, eu só vou colar. Então, letras dos grupos, selecione a letra do grupo, e aí eu tenho aqui a estrutura básica do select. É só isso no select? Não, eu preciso criar os options. Só que tem um detalhe, pessoal. São 8 grupos, então basta colocar option, asterisco, 8, e teclar Enter, que assim a gente vai conseguir criar os 8 grupos. Primeiro grupo A, segundo B, terceiro C, e eu vou preencher aqui, depois eu comento com vocês. Após preencher os values, a gente também tem que preencher a informação da opção aqui no meio, que é o conteúdo que vai ficar visível para o usuário. Então, preencher aqui os options, deixa eu só subir aqui um pouquinho a tela. Então, nós criamos uma divisória com a classe formulário. Dentro, criamos um formulário. Não precisamos passar aqui o action, nem o método. Definimos um label, que é um rótulo, com o texto selecione a letra do grupo, que faz referência a um elemento que tem o ID letras dos grupos. Nós criamos um select com esse nome, com esse ID, com essa classe, letras dos grupos. Definimos cada um dos options, com as letras A até H, que correspondem aos 8 grupos da copa. Isso a gente fez para ficar abaixo do nosso título. Olhando lá no nosso HTML, já aparece aqui, ó, selecione a letra do grupo, aí está aqui a letra A, e se a gente clicar, aparece a listagem toda. Só não está formatado. Vamos fazer uma formatação bem rapidinha aqui, indo lá em style.css, vou fazer Ctrl+End para ir para o final. Lá no final, eu vou fazer primeiramente a formatação do formulário, que é a nossa divisória. Eu vou dizer que ele vai ter uma largura de 90%, como a gente está trabalhando nos outros elementos, e eu posso colocar aqui um Text Align Center para que tudo fique centralizado. Com isso, a gente observa que já aparece aqui ao centro. Eu poderia dar um espaço acima dele, porque ele está muito encostado. Eu poderia definir um margem top, por exemplo. Então, margem top. Posso colocar aqui um rem para ficar 16 pixels. Acredito que fica interessante. Ou 0.5 rem, que dá 8 pixels. Ficou interessante. Falta só aumentar essa caixinha agora aqui. E para aumentar essa caixinha, eu tenho que fazer a formatação diretamente do select. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eu posso dizer que o meu select vai ter uma formatação. A primeira coisa que eu posso fazer para essa caixinha ficar grande é definir um padding para ela. Eu vou colocar um padding de 10 pixels e ver como ficou. Ficou legal, com um tamanho interessante. Ela está quadradinha aqui. Para manter o padrão do nosso projeto, eu vou definir um border radius de
5px, 5 pixels. Ficou com arredondamento aqui, também ficou bem interessante. Observem que ficou bem legal. Então fizemos aqui a formatação do nosso formulário, a formatação mais básica. Então o mais essencial é isso daqui. Agora o que a gente precisa fazer é uma interação, que vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente escolher uma letra aqui do nosso select, eu quero que mude os dados da seleção, apareçam os dados das seleções do grupo correspondente, B, C, D e assim por diante. Para isso a gente vai fazer a formatação utilizando o nosso JavaScript. Lá no nosso arquivo index, lembre-se que nós temos um select com o nome letras dos grupos. Eu vou copiar esse nome porque ele é um pouquinho grande. Lá no index.js, nós vamos fazer a manipulação desses dados. A gente pode fazer aqui abaixo ou pode fazer lá para cima, tá? Eu vou fazer aqui embaixo, vou fazer aqui Ctrl, ponto e vírgula, vou comentar o que a gente vai fazer. Na última aula a gente parou aqui mais ou menos na linha 80, 81, 82, né? Então agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai controlar a escolha da letra do grupo para exibir na tabela de classificação. Então a gente vai controlar a escolha da letra, a gente quer controlar isso. Para isso a gente vai criar uma variável que vai representar aquele select letra. Vou colocar esse nome de variável. E eu vou fazer um select, document.query selector, entre parênteses, ponto, letra dos grupos. Ou seja, o elemento letras dos grupos é o nosso select. Essa caixa de seleção aqui, que tem aquela listagem de dados. Eu quero fazer um controle dela, então para eu controlar, primeiro eu tenho que selecionar. Vou fazer um console.log só para a gente poder ver se a gente está conseguindo de fato fazer um select fazer a seleção deste elemento, deste objeto. Indo lá no nosso navegador, pressionando a tecla F12, abrindo aqui as ferramentas de desenvolvedor, observem que aparece aqui para a gente, Select Name, linha 85. Pessoal, se no de vocês estiver aparecendo mais coisas, só dê uma revisada nas linhas para cima, que eu fiz um comentário dos consoles. Console log dados, console log seleção, um pouco mais para cima, console log tabela classificação, e aqui mais para cima, console log data, ou seja, console log tabela jogos, tudo que tiver console log, com exceção da primeira linha, eu fiz um comentário para não ficar aparecendo um monte de coisa aqui no console, que senão fica muito poluído e a gente pode se confundir. Tá? Então a gente conseguiu fazer de fato a seleção aqui do elemento. Quando a gente trabalha com a seleção de um elemento, vou fazer Ctrl End para ir lá para o final, e a gente quer controlar, né, a gente selecionei a caixinha ali para eu poder saber como é que ela está, como é que eu faço para controlar a escolha dela, a alteração dela. Eu preciso trabalhar com eventos, eu preciso trabalhar com um escutador de eventos. Então eu vou colocar aqui Ctrl ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui que nós vamos fazer o quê? Usar um escutador de eventos para a nossa caixa select. Então a gente já tem aqui a nossa caixa select, que é o nosso select letra. A gente precisa colocar um escutador de eventos. Como que a gente faz isso? Select letra.add event listener, abre e fecha parênteses. Então o objeto select letra é a nossa caixa de seleção com as letras A até H. A gente está colocando um escutador de eventos nele. No escutador de eventos, a gente passa dois parâmetros basicamente. Entre aspas simples ou entre aspas duplas, o evento que a gente quer escutar. A gente pode escutar evento de clique, double clique, clicar e arrastar, modificar. No nosso caso, uma caixa de seleção ela pode ter um evento de clique, dois cliques e quando você escolhe uma opção dentro dela, você tem um evento chamado change, o evento de modificação, que é um evento de modificação do conteúdo. Então é isso que importa para a gente. Então aqui eu vou ver, no caso do evento change, vírgula, eu quero fazer uma ação. Para efeito de exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui parênteses, fechei, espaço igual flechinha para poder usar o arrow function, vou abrir aqui os bigodinhos e vou teclar Enter. Depois dessa vírgula, tudo que está aqui é uma função que vai ser executada quando ocorrer um evento change nesse nosso elemento. Eu vou fazer aqui um console.log só para a gente poder exibir em tela uma mensagem, por exemplo, mudou, tá? Só para a gente ver se aparece de fato essa mensagem, console.log mudou. Daí eu vou aqui no meu navegador, atualizei a página, faço Ctrl F5 para atualizar, não correr risco de
não ter atualizado de fato. Vou aqui, ó, Select, né? No Select eu vou clicar, já está a letra A. Se eu mudar para outra letra, B, observem que apareceu aqui, ó, mudou. A minha câmera está em cima, mas dá para aparecer aqui. Eu vou inclusive limpar aqui. Vou de novo lá. Letra A, mudou. Letra B, mudou. Letra C, mudou. Então a gente está conseguindo escutar o evento. Eu vou clicar aqui na plaquinha do limpar, que seria o mesmo que Ctrl L no nosso inspecionar aqui do console. Então eu já estou conseguindo escutar os eventos. Mas como que a gente faz para executar uma ação a partir desse escutador de eventos? Então eu vou só comentar essa linha aqui, usando Ctrl, ponto e vírgula, e eu vou definir o que eu quero fazer. Quando a gente trabalha com escutador de eventos, aqui dentro da nossa função, a gente pode passar um parâmetro chamado Event. Esse parâmetro Event pode ser chamado de Event em inglês, pode ser chamado de E, ou pode ser chamado de evento em português. Eu vou colocar aqui o nome em inglês, Event, mesmo. Mas você poderia colocar em português, poderia colocar só a letra E. Eu vou fazer um console.log de Event, para que vocês vejam o que está acontecendo. Então percebam, vou lá, está a letra A. Quando eu clicar na letra B, mudou. Apareceu aqui um evento. E observe que ele é do type change. Se eu vier aqui, ó, letra C, mais um event, de novo. E assim vai. Então, se eu limpar, mudar para a letra H, event. Então, estou conseguindo escutar o evento de alteração. Atualizei aqui a página. Vou lá no meu código. Agora que eu acessei o evento, do evento eu posso acessar, por exemplo, o target. O target é o alvo, ou seja, é a propriedade do objeto evento. Então o target é o alvo, tem que ser mesmo em inglês, target. Se eu for lá no código, fazer aquele mesmo esquema, se eu estou com a letra A, for para a letra B, observem que agora ele aparece aqui o elemento que eu selecionei de fato, que é o nosso select, a nossa caixa de seleção. E dessa caixa de seleção, importa que a gente saiba não que a gente está clicando nela, mas qual é o conteúdo que está dentro dela. Lembrando que o conteúdo que está dentro do select, que importa para a gente, é o value dos nossos options do select. Então a gente precisa pegar o value, que é o valor que a gente está selecionando. Então aqui no target, basta a gente colocar ponto value, que é value. Então eu só estou fazendo o console.log do evento, do target, ou seja, do evento, do elemento alvo ou do objeto alvo. Eu quero pegar o valor. Então eu quero pegar o valor do objeto alvo a partir do nosso evento. Então aqui está a letra A. Deixa eu só fazer um limpar aqui. Aqui está o grupo A. Se eu clicar aqui e escolher o grupo B, observem que já aparece a letrinha do grupo B. Se eu vier lá e escolher o grupo A, aparece o grupo A. Se eu vier escolher o grupo G, que é o grupo do Brasil, aparece. O grupo H, aparece. Então a gente já está conseguindo pegar a escolha do usuário. A partir disso aqui, a gente já tem muito mais do que meio caminho andado. Só vou atualizar aqui a página para limpar tudinho. Agora que a gente já sabe como pegar o target e pegar o value, basta a gente fazer o quê? Executar ações. A ação que a gente precisa fazer é exibir a tabela de classificação. Então eu posso pegar essa função aqui, copiar ela e colocar aqui dentro do nosso escutador de eventos. Essa linha aqui, 81, eu vou comentar com Ctrl, ponto e vírgula. Eu não quero que a tabela seja exibida ainda. Ela só vai ser exibida quando a gente tiver um evento de mudança naquele nosso objeto-alvo, que é o nosso select. Salvei aqui tudo, vou lá no código, dou uma atualizada aqui na página, observem que a gente não tem aqui a exibição dos dados, apesar de estar aqui, por exemplo, o grupo A. Se eu vier aqui e escolher grupo A, não acontece nada, porque o value que está lá é o A, e a gente escolheu o A novamente. Se eu for lá e escolher o B, agora já aparece. Se eu for lá e escolher o C, aparece, porém a gente tem alguns probleminhas. Ele aparece alguns dados não de forma muito adequada. E detalhe, aqui no caso a gente está sempre passando o grupo G. O importante é que a gente não passe o grupo G. Se vocês observarem, eu escolhi lá, além dele preencher 2 vezes, ele só está colocando o grupo G, mesmo eu tendo colocado outra letra.
Então aqui no código, uma coisa que a gente precisa mudar e é importantíssima aqui dentro, não é passar sempre o grupo G, a gente tem que passar o value que está aqui em cima. Ó. Se eu copiar o event.target.value e passar aqui dentro, a gente já vai conseguir pegar sempre a letra mesmo que o usuário está passando para a gente. Então deixa eu só apagar aqui um parênteses que eu coloquei a mais. Então, exibir tabela classificação, event.target.value. Feito isso, indo lá no código, só vou dar uma atualizada aqui. Se eu vier lá escolher o grupo G, que é o grupo do Brasil, já aparece. Se eu for escolher agora o grupo H, apareceu o grupo H aqui embaixo, porém ele está gerando novas linhas e preenchendo. Se eu clicar no grupo A, aparece o grupo A aqui embaixo e ele adicionou novas linhas e preencheu os dados. Então, a funcionalidade de o usuário escolher um grupo e ser preenchido os dados está funcionando. O que não está funcionando é essa lógica de criar 4 linhas novas e preencher elas automaticamente. A gente vai precisar refatorar isso daqui. Mas deixa eu só atualizar aqui. Então vejam que até esse ponto aqui, o que a gente fez basicamente foi pegar o select, ver o que o usuário escolheu e chamar a nossa função, que é exibir tabela de classificação, que foi refatorada na última aula. Então a gente precisa corrigir, resolver esse problema. A gente tem uma tabela que fixamente sempre tem 4 linhas, porque sempre são 4 seleções. Então a gente já poderia deixar essas 4 linhas preenchidas aqui automaticamente. Isso não tem problema nenhum. A gente não precisa nem deixar a cargo do JavaScript para fazer isso. A gente pode fazer inclusive isso lá no nosso HTML. Então a gente já vai começar resolvendo o problema em parte, começando por isso aqui. Então aqui no index, na área da nossa tabela de classificação, a gente tem o TR, que é do título, e a gente vai criar outros TRs. Então eu vou teclar um Enter, para poder descer a nossa página, e daí eu vou fazer o seguinte. É importante você entender que a linha de cabeçalho, ela fica numa área que a gente chama de T-head, dentro do HTML. E a parte das 2 linhas para baixo, que é o corpo da tabela, tem que ficar dentro de uma área chamada T-body. Então eu vou criar uma tag chamada T-body, vou teclar Enter, Enter, vou subir isso aqui só um pouquinho aqui para vocês visualizarem, e eu vou criar a nossa tag TR, TR, que é uma linha, vou teclar Enter, Enter. Lembrem-se que a gente precisa ter aqui, são 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu preciso ter 10 TDs, que são Table Datas. Então eu vou digitar aqui TD asterisco 10 para eu poder ter 10 células da nossa primeira linha. Beleza? Então isso aqui a gente precisa ter. Porém, a gente precisa ter isso daqui mais 3 vezes, porque essa aqui é a primeira linha e a gente precisa ter a linha 4, a linha 5, a linha 6 e assim por diante. Eu vou até usar o delete aqui para poder colocar esses conteúdos na mesma linha, apesar deles parecerem que vão ficar desorganizados, mas não vão ficar desorganizados de fato não. É só para poder deixar mais compactado aqui visualmente para vocês conseguirem enxergar. Vocês poderiam deixar um abaixo do outro mesmo, sem maiores problemas. Eu só vou colocar aqui, apagar esse espaço sem excesso. Se não quisesse, não precisaria fazer isso aqui não, de tirar esses espaços. Então eu vou copiar essa linha aqui, vou copiar ela, vou colar aqui para baixo. Vai ser a segunda, Enter, terceira, Enter, quarta linha. Então a gente vai ter aqui no caso 4 linhas no total. Se a gente for visualizar, já aparecem aqui as 4 linhas. Elas só não estão preenchidas com seus respectivos dados. O que cabe a nós agora? Refatorar a nossa funcionalidade de preenchimento dessa tabela. Aqui, na prática, a gente não precisa mudar nada. Tá? Então, a gente não precisa mudar nada. A gente só tem que se preocupar aqui nessa lógica da exibição, né, dos dados, que é aqui dentro desse dados.forEach. Então, aqui dentro de dados.forEach, a gente está fazendo 2 coisas. A gente está criando uma linha e a gente está colocando ela como filho dentro da tabela. Então essas 2 ações sempre vão gerar novas linhas. E elas sempre vão colocar linhas como filho, lá no final. Por isso que a gente tem 4 linhas, aí depois ele coloca mais 4, depois mais 4, depois mais 4 e fica isso ad infinito. Então a gente não precisa criar as linhas. O que a gente precisaria de fato aqui é selecionar todas as células de uma linha, ou todas as células das linhas,
e fazer os seus respectivos preenchimentos. Então a gente precisa fazer basicamente nesse sentido. Só que tem um detalhe, prestem bem atenção aqui no seguinte. As linhas são 4 linhas, né? São 4 linhas. Essas 4 linhas elas têm que ser elas vão ser selecionadas e elas vão ser identificadas por números 0, 1, 2 e 3, porque sempre o índice começa a partir da posição 0. Então eu vou só mostrar para vocês um pouquinho sobre essa seleção. Não precisa ser aqui dentro, tá? Eu posso fazer inclusive aqui fora. Aqui a gente selecionou a tabela inteira. Abaixo da seleção da tabela inteira, aqui ó, vou dar Enter, vou subir uma linha. Aqui eu vou fazer a seleção, let, eu vou criar aqui uma variável chamada linhas, no plural. Vou usar aqui o recurso de seleção, document.querySelector. Só que eu não vou usar só o query selector, porque eu não tenho só uma linha, eu não tenho só uma célula, eu tenho várias. Então eu vou usar o query selector all, ou all. Abro parênteses, entre aspas, o ponto, espera aí, lá no nosso index, observem que a gente tem tr com tds, tr, td, tr, td. Ou seja, a gente só quer selecionar o tr que está dentro de tbody. É isso que a gente quer. Esse é o nosso foco. Como não tem classe, então não preciso colocar ponto aqui. Eu só coloco que dentro de tbody eu quero selecionar tudo que for tr. Então, aqui na nossa variável linhas, eu estou fazendo um query selector all no nosso documento para selecionar de tbody tudo que for tr. E vou fazer um console.log disso daqui, um console de linhas. Então, linha 40 está me exibindo esse console das linhas. Vamos ver lá se aparece esse select. Observem que aparece para a gente aqui, ó, index.js 40 node list. Aparece para a gente 6 TRs dentro de tbody. Aí já complicou um pouquinho mais, né? Porque a gente tem muitas linhas e eu só preciso de 4. Não é tudo isso. Aqui está aparecendo muito, ó. Ele está selecionando esse TR, esse TR, esse. Esse primeiro aqui, ele está inclusive pegando o primeiro lá. Não ficou muito legal. Então, para a gente não correr o risco disso acontecer, o que a gente faz? No nosso próprio HTML, ao invés da gente só definir aqui tbody, tr, a gente pode definir uma classe para esse nosso tbody ou uma classe para todos os trs que estão aqui embaixo. Então, esse nosso tbody, eu posso definir uma classe chamada corpo classificação. Corpo classificação. Então, vai ser o tbody que se chama corpo classificação. Então, lá no nosso index, ao invés de eu colocar aqui tbody, eu vou colocar ponto corpo classificação. Então, do corpo classificação, que é o nosso tbody, eu quero selecionar todos os TRs. Beleza? Então, feito isso, indo lá para o nosso código, agora aqui já aparece um node list com 4 elementos, que são 4 TRs que a gente já consegue navegar neles. Então, agora que a gente já consegue, agora prestem atenção, agora que a gente já tem aqui um elemento chamado linhas, que é um array com 4 linhas, a gente já consegue preencher os dados. Então aqui dentro do nosso código, essa parte aqui do código, que é criar a linha, que aqui no caso está na linha 60, eu vou comentar, a gente não precisa mais. Essa parte aqui de colocar como filho, tabela, classificação, colocar como filho, a gente não precisa mais também, Ctrl, ponto e vírgula. Só que aqui a gente não pode dizer que a gente vai colocar dentro do HTML, a gente não pode dizer que a gente vai colocar, por exemplo, linha, porque a gente não tem essa variável chamada linha. A gente tem uma variável chamada linhas, no plural. E tem um detalhe bem interessante, a gente está criando os TDs dentro de linhas, então aqui eu posso dizer que de linhas eu quero colocar um código HTML dentro. Inclusive aqui no nosso HTML, ao invés desse monte de TD, basta a gente até apagar esses montes de TDs e deixar só os TRs vazios mesmo. Nem precisa dessas divisórias aqui. A gente pode criar eles todos lá pelo JavaScript. Então eu posso apagar aqui, porque ficou muito, né? Eu só vou apagar aqui os espaços. Vou só deixar os TRs mesmo. Eu só estou clicando, usando o Shift Delete. Se você quisesse apagar bem rapidinho também não teria problema, que seria mais rápido a gente apagar tudo, fazer assim, tr vezes 4,
porque ele ia criar 4 para a gente aqui sem problema. Acho que só o TR vazio tá beleza, que aí a gente já cria os TDs lá dentro. Então aqui no nosso index, linhas. Só que tem um detalhe, tá? Eu fiz aqui, quero que vocês vejam lá no código, que ainda não preencheu, né? Não preencheu, mas por que não preencheu? Porque linhas existe aqui em cima, beleza? Existe essa variável chamada linhas, só que ela é um array, eu não posso acessar diretamente um array, eu tenho que passar os índices. Então a gente vai fazer um segundo ajuste. Aqui onde tem dados.forEach, a gente vai colocar a palavra seleção entre parênteses, eu vou selecionar ela e vou colocar ela entre parênteses. E além de colocar ela entre parênteses, eu vou colocar assim, depois da palavra seleção, vírgula, e aí eu vou colocar aqui, pode ser índice, pode ser index, pode ser posição. Eu vou colocar a palavra índice em português, sem acento. E aqui em linhas, depois de linhas, eu vou colocar aqui colchetes, índice. Porque como eu estou dentro de um for each, ele vai fazer 4 vezes essa ação. Porque eu sei que tem 4 seleções, nós sabemos que tem 4 seleções. E aí ele vai colocar em cada linha, de acordo com o índice. Então na linha, no array linhas, na posição 0, ele vai preencher esse conteúdo. No array linhas, na posição 1, ele vai preencher esse conteúdo. E assim vai. Então nós fizemos esses ajustes basicamente. Feito isso, se a gente for observar aqui, não está aparecendo ainda os dados, mas se a gente vier aqui e pedir grupo B, percebam que ele preencheu os dados bem certinho. Se a gente for lá grupo A, ele preencheu os dados bem certinho e, percebam, ele não criou novas linhas. Se eu voltar lá para o grupo G, perfeito. Grupo H, perfeito. E, perfeito. C, perfeito. A, perfeito. Está tudo funcionando perfeitamente. Então, o foco principal da aula de hoje era a gente resolver esse problema. Tá? Então, e a gente conseguiu fazer isso através de refatoração e revisão do código. Tá? Dica rápida aqui, só para a gente finalizar essa parte do código. Uma coisa pode incomodar bastante vocês, depois vocês podem tirar esses consoles, tá? Mas é o fato de que você entra aqui na aplicação, já está o grupo A, mas não aparecem os dados do grupo A. Então seria interessante que já aparecessem pelo menos os dados do grupo A. Para fazer isso é extremamente simples. O que a gente faz é, aqui, antes da função mesmo, eu posso aqui chamar a função exibir tabela classificação, já pedindo os dados do grupo A. Então eu já chamo ela uma vez. Eu posso chamar a função antes de criar ela? Posso. Tá? Então você não tem esse problema. Tá? O JavaScript ele consegue entender que se você chamou essa função, ele vai procurar anteriormente, para baixo, depois, até ele encontrar. Ele encontrando, ele vai conseguir exibir para vocês sem problema. Com isso aqui, só com isso aqui, observem que já aparece. Se eu fizer aqui Ctrl F5, sempre vai estar aparecendo os dados do grupo A. Então, se eu vier aqui grupo E, grupo A, grupo G, tudo vai funcionar perfeitamente. Então, só faltava eu passar essa dica basicamente aí para vocês. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!